Diariamente a gente se vê por aqui desde as primeiras horas do dia. Um encontro com a informação nos 4 cantos do estado. Trabalho que chega até a sua casa por meio do BDP, do JL1, do JL2, é do Pará, Globo Esporte, Liberal Comunidade. É o esforço de uma grande equipe. Um time que pensa em tudo, em cada detalhe. Mais de 100 profissionais e um único objetivo. Traduzir em palavras, em imagens, a notícia que faz a diferença na sua vida e também movimenta paixões. O que faz as nossas equipes saírem às ruas todos os dias e que nos faz também testemunhas da história. E foram muitas, então vem com a gente acompanhar agora o que de mais importante aconteceu no ano de 2019. O tempo passa veloz como um acorde, exato e intenso. Escrevendo a história. E nesse ano foram muitas, e nós fomos testemunhas disso. Foi um ano de mudança no cenário político do Pará e do Brasil. O resultado da escolha nas urnas, regido por cada eleitor. E nós acompanhamos tudo. No primeiro dia do ano, a posse do novo governador do Pará. Na transmissão da faixa, a ausência do agora ex-governador Simão Jatene. As 2 primeiras ações de Helder Barbalho devem ser voltadas para o combate à violência. Veja a seguir o jornalismo feito com a sua ajuda. As imagens de celular que viraram notícia em 2019. E a queda da ponte da alça viária, os riscos e os transtornos. O ano em que transitar pelas estradas do Pará foi um desafio. É daqui a pouco. O Pará tem muitas riquezas naturais, preciosidades de vários tipos. Mas em alguns momentos as condições das estradas foram um enorme desafio. E se deslocar pelo estado exigiu paciência e esforço redobrados. E um território com as dimensões do nosso, uma ajuda foi fundamental. As imagens feitas com o celular. O nosso jornalismo diário com a sua parceria. Constrangimento em Bragança. Um idoso teve que ser transportado em uma ambulância e em uma maca para provar que estava vivo e não ter o benefício cortado. Depois do assassinato de um DJ, a loja do suspeito de ser o mandante foi atacada em Porto de Mós. O carro dele foi destruído e jogado às margens do rio. No mesmo município, mais um registro de vandalismo. Moradores revoltados com o serviço oferecido pela Celpa depredaram o carro da concessionária que foi parar dentro d'água. No centro de Belém, o flagrante do furto no momento da subida no ônibus. O detalhe não deixa dúvidas. Nas redes sociais, a violência contra uma criança de 6 anos cometida pela mãe. O caso foi parar na polícia. Em Belém, o forro do teto do centro de perícias desabou durante um temporal. Susto e 4 pessoas feridas. Celular na mão, olho no picadeiro e no meio da apresentação o susto. Uma queda de uma altura de mais de 4 metros. Na frente do Hospital Regional de Araguaia, em Redenção, o médico tenta reanimar o paciente trazido de Xinguara, mas ele morreu à espera de um leito. Em Novo Repartimento, durante a fuga de assaltantes, uma família foi feita refém e moradores usados como escudo. Em Belém, na Cidade Velha, mais cidadãos comuns vítimas do medo diante das câmeras dos celulares. A chuva, o vento e pouco antes do show infantil, o desespero. A estrutura montada no estacionamento do shopping veio abaixo. 33 pessoas feridas. No meio da viagem para Mosqueiro, a bebê de 8 meses passou mal, mas havia uma equipe da PM no caminho. A minha vida! O sargento Jorge agiu rápido e Maria Alice ficou bem e ganhou um novo tio. Já é da família agora ela. Acidentes assustaram, deixaram vítimas e também afetaram em cheio a infraestrutura de transportes do nosso estado. No início do ano, o vídeo que circulou nas redes sociais assustou. Situação dos pilares da ponte da alça viária. Mas nada que se comparasse ao que vinha pela frente. Madrugada do dia 6 de abril, com a batida da balsa carregada de resíduos de Dendê,
Parte da ponte sobre o rio Moju veio abaixo. Parece que era um efeito dominó, assim, um atrás do outro caindo. Esse daqui é o ponto mais próximo e também mais seguro que a gente consegue se aproximar da ponte. Nós estamos em uma lancha do Corpo de Bombeiros que faz buscas na área. Ali ao fundo, um rebocador da balsa carregada de rejeitos de dendê. Pelo menos 2 carros teriam caído no rio. Possibilidade descartada depois de 5 dias de busca. Susto! E do alto. O monomotor, que tinha acabado de deixar o Aeroclube de Belém, caiu no canteiro de obras no Bengui. O copiloto morreu na hora. O piloto foi socorrido. 2 casas foram atingidas. Eu imaginava que ele ia cair em cima de casa. E a tragédia se repetiu, desta vez no bairro Souza, a poucos metros da Avenida Almirante Barroso. O monomotor decolou do aeroporto Brigadeiro Protásio ao 12h43 e caiu 3 minutos depois. O piloto morreu no local. 3 passageiros ficaram feridos. A casa onde estavam 6 pessoas ficou destruída. Essa cobertura foi muito extensa, muito difícil, né? Quando você fala de acidentes como esse, quando você fala de mortes desse jeito, é sempre muito complicado. E nós entramos ao vivo na programação local, na Globo News para todo o Brasil, falando desse acidente. E um plantão que era para terminar 1h da tarde, acabou indo até o JL2. Foi mais um momento que mostra para nós, jornalistas, que a gente tem que estar sempre pronto. O cenário de saúde no nosso estado inspirou cuidados em 2019 e por vários motivos. Doenças que já não preocupavam mais voltaram aos noticiários. No começo do ano, o alerta: o Pará entre os estados com surto de sarampo. E logo depois, um passo atrás: o Brasil perdia o certificado de erradicação da doença. Muitos desses pacientes vêm a Belém em busca de atendimento, mas um dos prontos-socorros da capital segue fechado. Prazos venceram e a reforma do PSM do Guamá segue. Enquanto isso, a única opção é a unidade de pronto atendimento da Terra Firme. Na UPA só é mesmo urgência mesmo. No Guamá a gente fazia o exame de sangue, em 30 minutos já saiu e a gente já sabia se estava com alguma coisa. A promessa de entrega é janeiro. No Barros Barreto, hospital referência em infectologia na região norte, o registro da falta de estrutura. Situação denunciada ao Ministério Público Federal. Funcionários dizem que a enfermaria e a unidade de terapia intensiva foram desativadas há 3 anos para que fosse realizada uma reforma. Mas a obra está parada. Enquanto isso, crianças com meningite, pneumonia e outras doenças ficam em uma ala improvisada, com pouco espaço. Medicamentos também faltaram, não só no Barros Barreto. Pacientes em tratamento contra o câncer e renais crônicos protestaram. A gente quer renal transplantados. Estamos sem remédio para tomar e a gente vai morrer na nossa casa. No próximo bloco, a floresta amazônica ameaçada. As queimadas e as notícias que ganharam repercussão no país pelas lentes da TV Liberal. Biodiversidade, riquezas naturais, a vastidão de águas e do verde ameaçados. As queimadas assustaram e exigiram esforço redobrado para serem controladas. Nas cidades, o problema do lixo. O acúmulo de lixo em Belém, a falta de coleta. Moradores de Marituba bloquearam a estrada de acesso ao aterro sanitário do município com troncos de árvores. Nenhum caminhão de lixo podia entrar. A prefeitura decretou situação de emergência ambiental e sanitária. Depois de várias reuniões e da polêmica em torno do valor pago pelo município, o acordo. Por mais 2 anos, o aterro vai receber o lixo produzido por Belém e Ananindeua. O medo que as manchas de óleo que atingiram as praias do Nordeste chegassem ao Pará acendeu o alerta. A tonalidade mais escura na água, na verdade, foi ocasionada por sombras de nuvens ou aglomeração de algas. A Amazônia pegou fogo. A fumaça pode ser vista de longe. Na área urbana de Marabá, a paisagem segue cinzenta. Os incêndios representados por esses pontinhos vermelhos se concentram na região sudoeste do Pará, onde existem várias unidades de conservação. Em Marabá, 150 militares receberam orientações para combater as chamas na floresta. À medida que a gente chega mais perto, é possível reparar que a queimada está se aproximando daquela região de mata nativa, lá atrás. A gente ficou sobrevoando mais de 2 horas aquela região para detectar os pontos de queimada e relatar isso. E também no dia seguinte descer para mostrar de perto.
O outro desafio é que a gente não tinha se programado para ficar muito tempo lá. A gente ia voltar no mesmo dia. A gente não levou material de higiene, a gente não levou roupa, então a gente dormiu ali numa área improvisada para continuar o trabalho no dia seguinte. As queimadas ilegais levaram suspeitos à prisão. Os pecuaristas são investigados por terem realizado queimadas criminosas na propriedade. A área devastada pelo fogo está situada no município de São Félix do Xingu. Do alto é possível ver o tamanho da devastação. Ainda há fumaça e grandes clareiras abertas na mata da reserva indígena Mãe Maria, em Bom Jesus do Tocantins. A vítima, acho que é toda a sociedade, né? O incêndio não é bom para ninguém, não é bom para o pessoal da cidade, não é bom para o produtor. Ele só causa prejuízo. A área de preservação ambiental Alter do Chão tem 16 mil hectares. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente do Pará, cerca de 435 hectares foram destruídos. 2 meses depois, a Polícia Civil prendeu 4 suspeitos de terem incendiado a floresta de propósito. O delegado responsável pela prisão foi afastado. No lugar dele, o atual diretor da Delegacia Especializada em Meio Ambiente. 3 dias após a prisão, os brigadistas foram soltos e vão responder em liberdade. Com o meu trabalho voluntário, eu apago fogo, eu não boto fogo. Chuva, muito calor e até dias frios. Em 2019, o tempo assustou e surpreendeu os paraenses. Belém de tanto sol encoberta pela neblina. E para nossa surpresa, friozinho. No último domingo, nós tivemos a menor mínima registrada nos últimos anos. 21 graus com sensação térmica de 19. Por aqui, dias diferentes para até desligar o ventilador, o ar-condicionado, economizar energia. Mas durou pouco. A rotina de sol e suor chegou com tudo no verão amazônico. A gente já passou do limite do quente, a gente está pegando fogo. A temperatura média subiu até 2 graus em um ano. Foi difícil não esquentar a cabeça. Junto, também vieram os reajustes na conta da eletricidade. Mas com frio ou calor, ela não deu trégua. A chuva chegou a durar 12 horas. E aí os problemas se repetiram na capital. Os alagamentos. Foi destaque na cobertura jornalística nacional da TV Globo. Fatos que marcaram a história recente do país. Um dos maiores desastres ambientais do Brasil, o rompimento da barragem em Brumadinho. Mais de 200 mortos. Em Parauapebas, a família de Lenilda Andrade aflita. Há 3 anos, ela foi transferida para Brumadinho e estava trabalhando na hora do rompimento da barragem. 8 dias depois, o corpo da técnica em planejamento foi encontrado. A tragédia funcionou como um alerta. Helder Barbalho anunciou a criação de um grupo de trabalho para analisar a situação das barragens por aqui. Nas proximidades de barragens, preocupação. Eu fico com medo de acontecer comigo o mesmo que aconteceu comigo. Nós estamos sendo monitorados a quase todo momento por elas, as câmeras de segurança. Flagrantes, muitas vezes assustadores, que viraram notícia. Janeiro de 2019, bairro do Reduto. Uma vítima é atacada na calçada. Diante das câmeras, o bandido foge. O agente de trânsito da capital também foi alvo dos criminosos. A moto foi levada. Em Bragança, funcionários desesperados pelos corredores. Eles fugiam dos bandidos que invadiram o hospital. Em Castanhal, a vítima foi um homem parado na rua. A moto foi levada e a bicicleta usada no roubo foi de carona. 2 bandidos atacaram a pizzaria em Belém. Até a máquina registradora foi levada, mas na saída, a polícia estava pelo meio do caminho. Em Ananindeua, uma mulher foi usada como escudo por bandidos em fuga. Houve troca de tiros com a polícia. Os 2 assaltantes morreram. Em Barcarena, assaltantes com uniforme escolar e armados invadiram a tesouraria do colégio. Funcionários e alunos foram roubados. E você vai ver daqui a pouco um 2019 difícil para Remo e Paysandu. E as boas histórias que marcaram o ano que já está se despedindo. Não saia daí. Em cada canto do Brasil, em cada canto do nosso Pará. Espaços como este são símbolos de uma paixão, o futebol. Tradição
que move torcidas gigantes. Acho que, infelizmente, esse ano não tiveram tantos motivos assim para comemorar. E nos nossos telejornais, as boas notícias continuaram tendo espaço, né, Gustavo? André, foi mais um ano em que a nossa música e a nossa religiosidade impressionaram o Brasil. A fé nas ruas. O Círio 2019 surpreendeu pela velocidade em algumas das principais romarias. O traslado para Ananindeua chegou ainda de dia e a grande procissão de domingo foi uma das mais rápidas dos últimos anos. E por esse Pará enorme nos aventuramos. No Marajó, o búfalo foi o protagonista. A água tá geladinha. Ui! Meu Deus! Em Afuá, a carona foi nas bicicletas. A maioria das ruas tem esse piso de madeira e não tem sinalização. Aqui na cidade não tem departamento de trânsito. Todas as ruas são de mão dupla. E depois de 10 anos... Você volta a acompanhar a transmissão do concurso Rainha das Rainhas do Carnaval Paraense ao vivo, aqui pela telinha da TV Liberal. Em Santarém, grandiosidade e beleza no Festival dos Botos. Durante 4 dias, cantores consagrados e novos nomes da música se encontraram em Belém. Foi a 14ª edição do Festival Se Rasgam. E a música paraense que conquista o Brasil, muito bem representada no Rock in Rio. Nomes como Lucas Estrela, Fafá de Belém, Gabi Amarantos e a Dona Onete tomaram conta do palco Sunset para mostrar os ritmos que fazem da nossa música uma mistura tão especial. Água de chuva é banho de cheiro. Água de chuva é banho de cheiro. 2019 foi marcado por tragédias e perdas, mas algumas histórias cruzaram os nossos caminhos e nos trouxeram a esperança de novas chances, novos olhares. A professora que aprendeu a língua brasileira de sinais para ajudar o aluno surdo a se comunicar melhor. A vida do Ezequiel mudou depois que ele apareceu nesse vídeo todo animado na pegada do forró, dançando com a professora que traduziu a música em Libras. O vídeo viralizou e a ajuda veio. Depois de 9 anos, o silêncio foi quebrado. Papai. E a palavra que a professora Janaína mais quis ouvir nos últimos 2 anos. Professora. Professor. História boa é aquela que deve ser compartilhada. E se for compartilhada com milhões de brasileiros? Jornal Nacional. Hoje com Carlos Tramontina, de São Paulo, e Priscila Castro, do Pará. O Estado parou para assistir a jornalista Priscila Castro na bancada do principal telejornal do país. Para mim, foi uma honra estar aqui no JN. Trouxe comigo para esta bancada amigos de trabalho, pessoas que amam o jornalismo. Obrigada, meu Pará. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Uma cirurgia inédita no estado e na sala de operação, música e fé para os nossos ouvidos. Quando a gente perder a parte de ser emocionado na cirurgia, ser emocionado daquele paciente, aí a gente passa a ser muito frio, né? Ele respondeu muito bem à cirurgia, então ajudou muito a gente. No corredor de um hospital, o início de uma história de amor. E foi aqui que a Isabelle e o Matheus ficaram noivos. Cada um ajudou com o que pôde. Juntos transformaram a sala onde a Isabelle e Matheus se conheceram num espaço ainda mais bonito. O Matheus perdeu a luta para o câncer, mas nos deixou um grande ensinamento. A vida é no agora, o maior presente. O ano está acabando e a nossa retrospectiva também. A gente aproveita para agradecer a todos e todas que desempenharam com muita responsabilidade a missão de informar. Em especial o nosso colega José Neves, repórter de Parauapebas, que partiu tão cedo. Em nome dessa missão, vamos seguir acordando todos os dias com um único objetivo: levar a informação como deve ser, de forma responsável e precisa. Em
Em 2019, produzimos quase 1000 horas de jornalismo. Histórias que precisavam e que precisam ser contadas. Um enorme desafio do tamanho do Pará, com toda a força e beleza que só ele tem. E que 2020 seja um ano regido por grandes notícias.